Enfim, é muito bom sempre nos reunirmos, né? Eu acho que é prazeroso, não somente prazeroso, mas é uma coisa desejável. Bom dia, belo casal. Vocês são um casal muito bonito, viu? A very nice couple, very pretty, very wonderful couple. Casal maravilhoso. Então, escutem, então, é muito bom vir à igreja. A igreja deve ser algo, deve ser uma experiência desejável. Sabe que Santo Agostinho, no seu livro Vida Feliz, já li todos os livros de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o maior teólogo do cristianismo depois do Apóstolo de São Paulo. E Agostinho nasceu na cidade de Puna, no norte da África, no ano 354 depois de Cristo. E morreu no ano 430 depois de Cristo. Ele tem muitos livros, Confissões, Vida Feliz, Solilóquio, A Trindade. Solilóquio é um livro que tem... Solilóquio significa diálogo da alma consigo mesma. Então, diálogo, 2 pessoas. Trilóquio, 3 pessoas. Solilóquio, uma só pessoa. É diálogo da alma consigo mesmo, solilóquios. Mas no seu livro Vida Feliz, ele tem outra cidade, um livro maravilhoso chamado Cidade de Deus. A Cidade de Deus. É uma visão sobre o paraíso, sobre os céus. Mas no livro Vida Feliz, Santo Agostinho diz uma frase célebre. Às vezes tem frase que marca o livro. Não sei se você já gosta de ler. Mas às vezes uma frase diz, olha, eu não lembro do livro, mas essa frase marcou a minha vida. E tem lá a frase de Santo Agostinho que ele diz: irás ao céu se de fato o desejas de todo o coração. Ele não diz irás ao céu se for membro de uma igreja, se cantar no coral, se for dizimista. Tudo isso é importante, cantar no coral, dizer ser dizimista, tudo isso é importante. Mas não é isso que leva você para o céu. Ele diz, irás ao céu se de fato o aspiras de todo o coração, se de fato o desejas. Por quê? Porque Jesus disse, quando estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Não é verdade? Então, se você sente prazer na casa de Deus, se você sente prazer em estar com o Senhor, com certeza absolutíssima você é um daqueles que vai estar nos céus. Mas se você se vir para a igreja, é enfadonho, é ruim, é penoso, é como aquela pessoa que convidou você para ir para algum lugar, diz, cara, eu queria ir muito com você, mas hoje tem igreja, que coisa chata. Tem igreja, eu tenho que ir, porque minha mulher vai, eu vou com ela. Então, seu coração não está aqui. Você não queria estar aqui, veio porque veio acompanhar alguém. Não, a experiência cristã é uma coisa muito pessoal. Como é importante entender isso? Existe a vida cristã, mas existe também a vida comunitária. A vida cristã não é só a experiência comunitária. O que é experiência comunitária? Ricardo está ali com sua amada esposa, aquele casal muito bonito, né? É Ricardo? Não, seu esposo? Fábio, por que eu chamo de Ricardo? Sabe, Fábio, tem gente que parece com outro nome. Eu não sei se alguém já falou isso para você, mas às vezes tem gente que se não souber o nome, viu? Se você não soubesse o nome do seu marido, dizia que era Ricardo. Ricardo, coração do leão, aquele rei da Inglaterra. Fábio, vou procurar não esquecer. I'll not forget anymore. Mas vejam bem, então a vida cristã é uma experiência pessoal e comunitária. Está bem? Não é a questão de a pessoa dizer, eu vou para a igreja porque na igreja eu me alegro com os outros irmãos. A alegria é uma experiência pessoal. O primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria. Quando Paulo fala na carta aos Gálatas, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade. Pensem bem que não é o fruto, não é os frutos do Espírito. Paulo usa no grego a linguagem singular, o fruto do Espírito. Agora, as obras da carne é que são muitas, mas o fruto do Espírito é um só. Lembra o guarda-chuva? Você tem um guarda-chuva, não tem? E ele tem várias hastes. O guarda-chuva é o fruto do Espírito, as hastes são as virtudes. O fruto do Espírito é amor, bondade, misericórdia, compaixão. Agora, as obras da carne são... Então, mas é como guarda-chuva, é como uma umbrella, com várias hastes. Então, o fruto é um só, mas entendeu? Mas a variedade dele é muito grande. Então, uma das variedades do fruto do Espírito é a alegria. E a gente cantava antigamente, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, é a experiência do Fábio. Ele não vem à igreja só porque a esposa vem. Ele vem porque é a experiência pessoal dele com Deus. Ele sente prazer em estar na casa de Deus. Então a experiência cristã deve ser prazerosa. E nós cantamos antigamente, não sei se canta. Graças, vocês cantam já recentemente, não tem um vídeo. Como é que diz? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. É um louvor já antigo, né? Deve ter uns 20 anos ou mais, uns 30 anos. Mais de 30 anos. É da época de Noé, né? Mas vale a pena. Porque o cristianismo... O que é que disse Jesus? Eu gosto muito de explicar essas coisas. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a alguém que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Por que Jesus disse isso? Porque, via de regra, nós somos fascinados pelo novo. Não é?
Saiu um telefone novo, você corre atrás para comprar. Daqui a 2 anos, o S23 que você comprou da Samsung já está velho. Aí tem que comprar outro. O iPhone, o meu iPhone não serve mais, faz 2 anos, já está desatualizado. O mundo é assim. O mundo quer que você viva sempre nesse frenesi em busca do novo. E a gente esquece o que a palavra de Deus diz em Zacarias. Não removeis os marcos antigos que vos legaram vossos pais. Há marcos antigos que jamais devem ser retirados. A menos que a gente queira pagar um alto preço de não fazer a vontade de Deus. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, como diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 12, de não se conformar com esse século. Por que Paulo usa a palavra forma? Não vos conformeis. Sabe que a palavra que ele usa? Vocês conhecem a palavra metamorfose. O que é metamorfose? Vem da palavra grega morfê. Morfê significa forma. As pessoas faziam bolo em casa. Quem gosta de fazer bolo? E antigamente tinha aquela coisa de fazer bolo, que era, não sei se é de alumínio, não tinha aquelas formas de alumínio, né? E você colocava a massa ali, o bolo ficaria bonitinho? Não ficaria? Fica bonitinho, mas foi você que... Porque a massa se amoldou à forma. E Paulo diz, não vos conformeis com este século. E Paulo diz, não tomeis a morfê do século, a forma do século. Por que o século? O mundo contemporâneo aí fora. Não é? Uma das coisas que o mundo faz, sabe o que é? É querer formatar o crente. É querer formatar o cristão. Aí o mundo vai dizer, não seja um cristão chato não, não fale de Jesus para ninguém não. Não seja um cristão chato, não condene as outras religiões. Diga que está tudo bem. Que todos os caminhos conduzem a Roma, todos os caminhos conduzem ao céu, seja Cristo, Dalai Lama, assim, da Sai Baba, os muçulmanos, os gurus do Nepal, seja quem for, todos os caminhos estão certos. É isso que o mundo quer de você, mas não é isso que Jesus quer. A Bíblia diz que há um só caminho, não há outro caminho. Então há verdades que são chamadas verdades, que são o que a teologia chama de verdades supraculturais. O que é uma verdade supracultural? É uma verdade que está acima da cultura. Jesus salva aqui no Nepal, na Tailândia, na Índia, que adora o boi, a vaca, o rato, seja o que for. Onde quer que seja, só Jesus salva. Essa é uma verdade absolutíssima. É um axioma do cristianismo. O que é axioma? Axioma é uma palavra usada pela filosofia para verdades absolutas. Então, o cristianismo tem vários axiomas. O que é axioma? Uma verdade tida como absoluta. Um axioma do cristianismo, você pode dizer? Uma verdade que o cristianismo não pode negociar? Pensemos, vocês aqui, quem vai dizer? Uma verdade é que o cristianismo não pode barganhar, não pode negociar com o mundo hoje. Eu já disse, uma delas é, só Jesus salva. Outro, a ressurreição de Jesus. Só Deus é Deus, muito bem. Então são verdades que você não pode negociar. Porque o mundo quer que você barganhe. E você vai ser um cristão agradável. A pessoa diz, conhece aquela pessoa que diz, eu gosto de fulano do meu trabalho, ele não fala bem, ele não fala de religião para ninguém, ele não condena se você é um bandista, xangozista, candomblerista, ou você seja o que for, e para ele está tudo bem. Mas esse é um preço muito alto. É um preço muito alto a ser pago. A gente tomar a forma do mundo para não ser criticado. Porque eu estou dizendo isso, que a gente vai tratar um dos pontos da lição, é esse hoje. O assunto da lição, o tema, bom dia, Daniele. Um dos temas da lição é, a quarta lição de hoje é a ocupação da terra. Lembrando das lições anteriores, a lição deste trimestre é agradável, a conquista de Canaã. Aliás, a TV Record fez até uma novela, não foi? Um seriado com um vínculo religioso, a conquista da terra, como foi? A terra prometida, não foi isso mesmo? A terra prometida, parece que está passando ainda aí, à tarde. A terra prometida. E foi até interessante, com vários autores. Sabe que eu creio de todo o coração, como pensar C.S. Lewis? O que é que C.S. Lewis diz? Eu condeno, os caras negociam aí princípios, inventam coisas na novela que não está na Bíblia. E é verdade. Mas sabe de uma coisa? Os caminhos de Deus para usar são admiráveis. C.S. Lewis diz isso. Por que C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia? O leão é feito ser o guarda-roupa. E outros livros. Porque C.S. Lewis, ele dizia que o cristianismo tem que compreender que Deus pode usar o teatro e outras formas hoje da cultura para evangelizar. Lembra o leão? Que representava Jesus, aquele leão das Crônicas de Nárnia, que ressuscitava. Ou seja, ele queria falar de Jesus desta forma. Olha quanta gente foi ao cinema assistir às Crônicas de Nárnia. Então o cristianismo tem que compreender esses aspectos, né? Que Deus pode usar a cultura. O cristianismo não é anticultural.
apenas o cristianismo. Uma coisa importante, coisa muito importante. Olha, quando foi escrito, em 1974, foi escrito, tudo isso é a guisa só de introdução da lição. Mas em 1974 houve o Pacto de Lausanne. Foi o Pacto de Lausanne. Os maiores teólogos do mundo, de todas as denominações, se reuniram em Lausanne, Suíça. Né? E esse pacto foi até promovido também pela Billy Graham Association, a Associação Billy Graham. O Dr. Billy Graham estava lá, conheci o Dr. Billy Graham pessoalmente. O Dr. Billy Graham estava lá e a turma toda do Pacto de Lausanne Committee, eles estavam lá. Eles queriam fazer um documento que expressasse a opinião de todo o cristianismo. E são 16 tópicos. Um deles é cristianismo e cultura, escrito pelo Dr. John Stott, que morreu há 2 anos atrás. O Dr. John Stott, se não conhece, vocês não conheceram, eu conheci. Ele morreu celibato, né? Ele nunca casou, porque ele disse, mas foi por vocação pessoal. Ele não tinha vocação para casar. Ele foi tido como um dos maiores teólogos que o mundo já viu até hoje, o Dr. John Stott. Todo o livro de John Stott é bom. Eu recomendo qualquer livro dele. E o Dr. John Stott escreveu aquele documento. E ele disse que o cristianismo não é contra a cultura, mas analisa os valores culturais que possam ser harmonizados pela fé cristã. Por exemplo, vou dar um exemplo. O que é que o cristianismo fez? Isso é muito importante para vocês entenderem. Quando o evangelho chegou na Coreia, a Coreia do Sul hoje é o lugar onde tem as maiores igrejas evangélicas do mundo. A maior igreja batista do mundo está na Coreia do Sul. A maior igreja presbiteriana do mundo, na Coreia do Sul. A maior igreja Assembleia de Deus do mundo, na Coreia do Sul. A maior igreja metodista do mundo, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é cerca hoje de 50% da população é cristã. Mas você diz, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Até 100 anos atrás, eles eram xamanistas. Mas os missionários, quando chegaram lá, descobriram uma coisa. Havia na cultura xamanista a crença. Lembra que quando Paulo chegou em Atenas, Paulo chegou chutando a santa? Lembra de uma igreja aqui no Brasil? Que um bispo chutou a santa no dia 2 de outubro, na televisão. Essa santa não vale nada. Criou uma confusão danada no Brasil. A CNBB, a Comissão dos Bispos do Brasil, se revoltaram contra os protestantes. Quer dizer, em plena televisão, o cara leva uma santa Aparecida, chutou a santa. Mas não faz sentido. Isso é anticristianismo. Quando Paulo chegou em Atenas, em Atos 17, Paulo não disse, vocês vão pular a amarelinha com capeta, vocês são idólatras. Não. Paulo disse, olha, eu saí por aí, eu vi Atenas, vocês são muito religiosos. Não é, Everton? Vocês são muito religiosos. Não precisa bater em todo mundo lá no Renault. Não. Ele tem que falar de cristianismo através da amizade, criar pontos de amizade. O que é uma das ênfases muito importantes hoje, criar bridges, pontes para a evangelização. Grupo de casais, é um ponto excelente. Se você está com uma família complicada, vai lá, ouve a palavra, vai para o encontro de casais, a mensagem é bem própria para aquele momento, e eles são alcançados. Você não vai conflitar com o mundo na hora. Chega alguém que você nunca viu, e você chega lá para abordá-lo. Já pensou se você morrer hoje, para onde vai? O cara nem te conhece. Você está perguntando isso? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Então Paulo diz, olha, vocês são muito religiosos, e eu vi um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Olha que ponte. Então é o que chama de pontes culturais. Isso é muito importante você entender isso. Alguém já leu algum livro de Don Richardson? Aquele que escreveu O Totem da Paz? O Fator Melquisedeque? Eu estou falando de gente que vocês deviam conhecer porque ele é batista. Don Richardson é tido como o maior antropólogo do mundo. Ele levou milhares de pessoas para Cristo. Ele é uma lenda como missionário do século XX. Foi ele que levou a Papua Nova Guiné para Cristo e eles eram canibais. E o doutor Don Richardson chegou lá e ele disse, olha, eu vou sair daqui porque eu não consigo. Ele aprendeu a língua deles, mas ele descobriu que naquele povo, para aquele povo a traição era a virtude. Quando ele falou de Judas, eles ficaram mais felizes com Judas do que com Jesus. Porque Judas havia traído Jesus. Então, para eles, Judas era a pessoa certa a ser admirada. Isso é vamos pregar o evangelho em uma cultura tão avessa à nossa compreensão cristã. Mas um dia ele viu 2 tribos em guerra. E um tribal, o chefe tribal, pegou sua criança, subiu numa montanha, e pegou sua criança e gritou para outro chefe tribal, Tuan, com meu filho eu faço as pazes com a tua tribo. E ele cravou seu filho com a lança. E a tribo inimiga foi para casa. Ele disse, foi ali que como Paulo pregou o Deus desconhecido, eu descobri como deveria pregar o evangelho para os povos da Papua Nova Guiné. Está no livro O Totem da Paz. E o Dr. John Richardson disse, séculos sem conta, falou na língua deles, séculos sem conta, vocês e vossos pais se mataram e fizeram as pazes com o sacrifício de uma criança. Eu quero falar para vocês de um Deus que para fazer as pazes com as tribos da Papua Nova Guiné, cravou seu filho com a lança no Calvário.
Hoje 80% do povo da Papua é evangélica. Está vendo? Porque pessoas foram sábias para pregar o evangelho. Tentaram descobrir pontes para pregar o evangelho a partir dali. Isso é cristianismo. Então, cabe a nós descobrir quais são as pontes. Então, a ponte para evangelizar a Coreia foi a cultura xamanista. O xamanismo cria que algum dia o Deus Chama enviaria seu filho para resgatar o mundo. O que os missionários batistas disseram? E os demais? Deus Chama já mandou. E o nome do seu filho é Jesus. Está vendo que coisa tremenda? Então, precisamos evangelizar dessa forma. No seu trabalho, você tem que descobrir pontes. Olha, eu era missionário. E eu tinha um programa de rádio, na rádio Jornal de Altamira, e era uma rádio que foi colocada pelo governo Médici, né? Porque ela tinha um âmbito de alcance, porque é questão de fronteira, né? No Amazonas. Então eu dizia, olha, tem que colocar rádios que se o Brasil for invadido, possa ser ouvido. A rádio Jornal de Altamira, ela chega a alcançar todos os países andinos. Eu recebia cerca de 500 cartas por mês, até em espanhol, eu falo um pouco de espanhol também, mas cartas de todos aqueles países. O programa Cristo é a Solução. Mas eu descobri uma coisa no programa. Havia muita gente que trabalhava em garimpo. E o programa, como era uma duração longa de 1 hora, eu disse, olha, vou abrir um momento para alô garimpeiro. Meu amigo, o que eu recebi de carta de garimpo, porque o fulano dizia, atenção, senhor Francisco Nonato. Nonato é o nome mais comum no Maranhão. Quase todo mundo é Nonato. E Ribamar. Até o presidente Zé Sarney é Ribamar. Só que ele esconde o nome dele, mudou outro nome, mas é José de Ribamar Sarney, uma coisa assim. Então, Ribamar e Nonato, Ceará e Maranhão, quem conhece. Então, senhor Francisco Nonato, você que está no garimpo de Alta Floresta, sua esposa lhe manda um abraço e mandou esse hino para você. Olha que coisa tremenda. Sua esposa mandou que está tudo bem, a criança está no hospital, mas já saiu, já não está mais com malária, está tudo bem com você. Deus abençoe você no seu trabalho aí no garimpo. Meu amigo, eu cheguei a receber 2.000 cartas por mês. Por quê? Porque eu descobri que esse fator publicidade era uma coisa tremenda. Tinha gente que ficava ligado na rádio Jornal de Altamira, que tinha um âmbito de 3.000 quilômetros de extensão, para ouvir o programa Cristo é a Solução. Então a gente tem que descobrir isso, tem que descobrir pontos. E eu descobri que o chefe da rádio, que era Irã de Lisboa, que era português, um bigodudo, parecia mais um turco do que que se não foi a Turquia, o povo do... O Everton está quase com bigode de turco, estou brincando com ele. Mas o turco, eles têm até campeonato de bigode. Gente com bigode com 1 metro. Meio metro para cá, meio metro para lá. Isso é até no turco, bigodes turcos. Você não é turco não tem nada a ver. Então, vejam bem, como isso é importante. E eu descobri, sabe o quê? A ponte com ele. Falar de pescaria. Eu gosto de pescar. Aí eu falei, Iranes, você é português? Sim, sou português. Ele odiava o evangelho. Você gosta de pescar? Sim. E quais são os peixes que você mais gosta de pescar? Eu gosto de pescar. Aí ele disse, foi dizendo, tambaqui e tucunaré. E eu gosto de pescar. E qual o melhor dia para você, Iranes, de pescar? Eu disse, todo sábado. Meu amigo, fui começar a pescar com um chefe lá. Já que ele gostava de pescar. Você acha que no primeiro dia eu falei do evangelho? Não. Mas na segunda vez que eu fui com ele, disse, pastor, qual é a diferença entre protestantismo e catolicismo? Tá vendo? Ele é que perguntou. Eu disse, Iranes, e foi falando sem ferir o catolicismo. 6 meses depois eu recebi como membro da igreja. Então a gente tem que descobrir pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lição de hoje vai dizer de áreas não ocupadas. Vocês acham que eles cumpriram a missão? Deus disse que era para conquistar a terra, não conquistaram. Deixou muita área para ser conquistada. Abra a sua Bíblia. Josué capítulo 13. Olha o que o Senhor falou para Josué. Josué 13:1. Eu quero que você aplique para hoje. Quando você lê a Bíblia, tem que entender uma coisa. Diga a vocês. Quando você for ler a palavra de Deus, você tem que criar o quê? A capacidade de trazer a Bíblia para a contemporaneidade. Trazer para hoje, dizer, que lição tem isso a ver comigo? Você não pode ler um livro histórico e dizer, isso aí foi Davi lutou com Golias, etc. Isso aconteceu 3.000 anos atrás. Tudo bem. E você pode aplicar para você. Quais são os Golias da sua vida hoje que você tem que vencer? E como vencer? Então, ou seja, é importante aplicar, trazer a Bíblia para a contemporaneidade. E você também se internalizar nas Escrituras Sagradas. Não ver como uma coisa do passado, que aconteceu, obsoleta. Vamos ler o texto? Everton, vem cá, vem aqui à frente. Olha o que o texto vai dizer, tá bom? Então, vejam bem. Everton, leia aqui o primeiro versículo, mas leia também o versículo 13, né, Everton? Leia. O 1 e o 13. Era Josué 13, 1, depois o 13. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho,
entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Verso 13. Porém os filhos de Israel não desanimaram, não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas antes. Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel, até o dia de hoje. Continua aí, lê aí, 15:63. Olha o que aconteceu. O povo de Israel não expulsou, não cumpriu o que Deus disse. É para conquistar. Não, a gente conquista 90%, está tudo bem. Não, é para conquistar a terra toda. 15:63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. 17, 12 e 13. Olha, tudo isso aí, dizendo que o povo não cumpriu. 12 e 13. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Estão vendo aí? Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, meu querido. Estão vendo aí? O que foi que Deus disse para você? É para você conquistar a terra. Você conquistou? A gente se conforma, sabe o quê? Com mais ou menos. Já percebeu que a gente se conforma com mais ou menos? Eu sou um cristão, está bem. Eu não vou na quarta-feira para a igreja. Eu não vou no domingo, mas vou no domingo de manhã. Eu não vou todo mês, mas vou no dia da Santa Ceia. Então a gente cria um padrão para a gente. Sabe o que é padrão? A gente acha que Deus se conforma com qualquer coisa. Antigamente se dizia nos Estados Unidos, tem até piadas nos Estados Unidos, piadas de americanos. Até um professor disse, olha, eu fui ser pastor porque eu era o mais feio da minha família. Uma coisa assim, brincando. Porque dizia, fulano vai ser médico, fulano vai trabalhar na NASA. E aquele que sobrou? Vai ser pastor, vai ser missionário. Ou seja, parece a gente, até, olha, eu sou contra muita coisa, eu era professor de seminário, e dizia, não, o aluno que não for aprovado, mais fraquinho, a gente manda para missões. Mas que loucura é essa? Você acha que para ser missionário tem que ser qualquer coisa? O melhor de Deus era Jesus e ele fez dele um missionário. O melhor de Deus era o seu filho e ele fez dele um missionário. Quem foi o maior cristão de todos os tempos? Paulo. E Paulo era versado na cultura greco-romana, era muito culto e foi um grande missionário. Então a gente acha que Deus quer qualquer coisa. Já percebeu isso aí? A gente padroniza. Não, Deus, esse negócio está muito chato de ir para a igreja todo domingo. Eu vou de manhã à noite, mas que loucura é essa? Eu preciso ser rato de igreja? Para Deus se agradar de mim? Eu vou criar um padrão. Eu vou pelo menos uma vez para cada 15 dias. O pastor, eu que é misericordioso, vai perceber que pelo menos estou indo. A gente acha ser cristão, vir aqui, antigamente tinha aquele negócio de trabalho, não tinha, não sei se no trabalho deve ter isso. Acho que não tem mais não, tudo modernizado, né? Mas antigamente a pessoa tinha marca-ponta, né? Ainda existe isso, né? De outra forma. Olha, digital, né? Não quer digital. Então a coisa mudou, né? Eu chego lá na Renault, mas veja bem. Então, a gente acha ser cristão em bater ponto. Eu fui lá, disse tchau para todo mundo, pronto. Então, tchau e vai embora. Todo mundo já me viu. Propósito é sabe o que eu penso? De todo o coração, eu tenho pensado muito. Uma das coisas que são piores para a vida cristã é a gente tentar viver em função dos outros. A gente cria um padrão para agradar as pessoas. O seu padrão de vida cristã não é para agradar a igreja. Pastor é gente boa. Isso 2024. Mas você não pode viver um cristianismo para agradar a ele. O seu propósito é agradar a Cristo. E agradar a Deus. Tem que criar um padrão de vida cristã que agrade a Deus, não à igreja. Não é importante, mas não. A gente tem que fazer coisa que a igreja se agrade. A gente criou um padrão para agradar as pessoas. Isso é perigosíssimo. Sabe o que Paulo diz? Em Gálatas 1, verso 10. Se eu ainda agradar os homens, não sou servo de Cristo. Não, a gente tem que fazer isso, senão eu não vou ser aprovado. Senão não vão gostar de mim. Senão, mas que história é essa? Se vai gostar de você, que não vai gostar. Você tem que ver a teologia de Roberto Carlos. Só vou gostar de quem gosta de mim. Estou brincando. Mas eu gosto de brincar às vezes. Mas você tem que criar um cristianismo que agrada a Deus sobretudo. Então o que Everton leu é palavra de Deus. E o que é que o Senhor falou para Josué? Você já está velho, está com 110 anos. E não disse pouca terra não. O texto que Everton leu diz, muitíssima terra ficou para ser conquistada. O que significa? É que Israel não cumpriu em toto, como diz o latim. Não cumpriu totalmente o que Deus queria. Israel achou que o Senhor se agradava do mais ou menos. Olha, a CEPAL, Sociedade de Evangelização para a América Latina, fez uma pesquisa e disse que no Brasil 90% dos cristãos não oram 15 minutos por dia. Eu não vou pedir a você que levante a mão, não.
Que a lição está falando, as terras conquistadas, as cidades que pertencem a Manassés, as cidades que ficaram com Benjamim, as cidades que ficaram com Zebulon. E tratar disso aqui, eu acho que a lição ficou um pouco estéril. Eu quero tratar de coisas que o texto está dizendo. O texto são os mesmos textos, mas coisas que, às vezes, sutileza, nuances, matizes, que o articulista não viu. Então, é muito sério. O povo criou a teologia mais ou menos. Eu não cumpri a vontade de Deus, mas pelo menos 80% da terra dos fariseus, jebuseus, cananeus. Esses nomes são complicados, né? Lembra de pessoas que se converteu na igreja batista? Você não se escandaliza, é piada cristã. Eu gosto de piada, mas piada bíblica. E a pessoa se converteu na igreja batista e procurou o pastor. Pastor, eu me converti hoje, o que é que eu faço? O pastor, a igreja deu uma Bíblia para ele presente. Olha, de onde eu começo a ler? Evangelho de João. Eu não sabia que é Evangelho de João. O pastor disse, o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, você começa a ler. Como começou a ler? Qualquer dúvida, você me procure. Aí, não foi 6 meses, o homem chegou no gabinete pastoral com uma confusão, cheio de problemas na cabeça. Mas o que? Eu não sei o que faça mais. Eu encontrei um povo chamado fariseu. Eles estão perseguindo Jesus todo o tempo, fazendo perguntas a ele. O que é fariseu? Mas aquele pastor, né, Everton, não tinha curso de teologia como nosso pastor. Hoje as igrejas primam por isso, né? Para ser pastor tem que ter bacharel em teologia, e assim por diante. Era um pastor leigo que foi ordenado pelo pastor. O pastor disse, olha, fariseu, meu irmão, eram aqueles que andavam farejando Jesus. Foi a palavra mais próxima que ele achou. Mas tem alguma outra pergunta? Tem, saduceu. Que povo é esse? Quem são esses, pastor? Eu estou agoniado, estou preocupado com esse povo perseguindo Jesus. Meu irmão, saduceu era outra paga. Era aqueles que andavam saduzindo o mestre. Então quando você vê aqui fariseus, jebuseus, é tudo meus aqui. Fariseus, cananeus, jebuseus, filisteus, é tudo um povo só, uma peça só. Eram povos pagãos que habitavam aquela região que era chamada de Canaã. Então vejam bem. Então muitíssima terra ficou para ser conquistada. Agora traga para hoje. Então vimos a teologia do mais ou menos. Então, vamos ver alguém que queria viver a teologia do mais ou menos e Deus não aprovou? Vamos abrir esse texto. Eu pedi a um varão, que foi Everton, para vir aqui. Quem vou pedir agora para ler aqui? Annelise, quer vir aqui? Annelise, solte a voz, Annelise. Viu? Eu sei que você não tem nada a ver com escola de samba, mas solte a voz. Tá bom? Você é baixinha, com voz poderosa. Você canta em coral? Ela canta em coral? Não, aqui não. Soprano, tenor, nada disso? Muito tempo. Há muito tempo. Então, eu quero que você leia a palavra. 1 Samuel 15. Vamos ver outra pessoa que tentou viver a teologia do mais ou menos e Deus rejeitou. Foi Saul. Olha o que Saul fez. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Não é primeira não, primeiro livro de Samuel. Primeiro é só para cartas e missivas. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, primeiro livro dos reis. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 19 a 23. Tá bom? Você quer abrir na minha Bíblia ou na sua Bíblia? Já achou? Quer que eu segure ou você segura? Tá bom, segura. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. 21? Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? A obediência ou a oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhes em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Sabe o que eu acho? Eu tenho muita preocupação quando a gente começa a florear demais o cristianismo. Sabe o que florear demais? Tornar o cristianismo muito, muito requintado. Uma coisa assim. Eu tive a oportunidade para visitar várias igrejas. Uma das igrejas que visitei nos Estados Unidos foi a igreja do Robert Schuller. Robert Schuller é a igreja, a Catedral de Cristal. Tapetes vermelhos, que é para você entrar.
Um dia que eu estive lá, entrou aquela mulher chamada, aquela que fez aquele filme, Uma Linda Mulher, Julia Roberts. Quando ela entrou, a igreja ficou de pé. Parecia que estava entrando a Rainha Elizabeth. Quando ela entrou, esqueceram até do culto. A igreja toda é de cristal. Você acha que aquela igreja, Jesus está porque a igreja é de cristal? Jesus está porque as pessoas famosas de Hollywood que tem lá na calçada, lá no pavimento, lá, sidewalk, tem a estrela dele. Jesus está preocupado com isso? O que é que Jesus disse? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Deus que está aqui é o Deus que está nesta manhã numa comunidade batista nas margens do rio Xingu, adorando a Deus debaixo do pé de Itajubá e castanheira. Já fiz muito culto assim, na beirada do rio, à noite, lamparina queimando querosene. O que é que Jesus diz? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Mas a gente criou o cristianismo muito requintado. Eu tenho que ir para a igreja e colocar pena de pavão na cabeça, ficando parecendo Carmen Miranda, para que o povo... Será que Deus está preocupado com isso? A gente está preocupado. Eu quero que o povo me veja. Eu quero ser notabilizado. Um dos perigos do cristianismo, sabe o que é hoje? O culto à personalidade. Digo a vocês como pastor. Eu me preocupo com toda pregação em que a palavra eu aparece mais do que Jesus. Eu já ouvi pregador que é eu todo o tempo. E Jesus quase não aparece. Por quê? Porque nós personalizamos demais a fé cristã, personalizamos demais a mensagem, requintamos demais o cristianismo, e esse não é o caminho. Nunca foi. O cristianismo continua sendo o cristianismo dos pés empoeirados de Jesus o Nazareno. Aquele que disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mestre, eu vou te seguir. Jesus diz, as ovelhas têm seus apriscos, as árvores dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus disse isso, o cara debandou. Então, precisamos de seguir esse cristianismo humilde e simples de Jesus. Você já leu o livro O Evangelho Maltrapilho? Então, Everton, peça para alguém, para a sua classe ler. Porque, queridos, é um dos livros mais abençoados que já foi publicado no mundo. O Evangelho Maltrapilho. E é de um monge católico. Mas que livro? Você já leu algum livro de Henry Nouwen? Então, comece a ler. Se você leu O Filho Pródigo de Henry Nouwen, e ele é um monge canadense. Meu querido, você chora em cada parágrafo. Esse monge eremita. Então, o Evangelho Maltrapilho, ele diz, o grande perigo do cristianismo hoje, seja católico, protestante, é que nós debandamos, se afastamos de Jesus Nazareno. Nos afastamos dos pés empoeirados de Jesus da Galileia. Criamos um cristianismo muito requintado. Porque achamos que isso é que traz Jesus, sabe o que é? É as ovelhas que eu trouxe. É o rebanho que eu trouxe dos amalequitas. Ele vai... Você está entendendo? E às vezes nós pecamos com a melhor das intenções. Você acha que Saul estava errado com a intenção dele? Alguém já disse que de boas intenções o inferno está cheio. Já percebeu? Viu o texto que Anelis leu? Deus disse, olha, mata todo mundo, o jeguinho do Ceará, o jumento, todo mundo, não escapa ninguém dos amalequitas, mata todo mundo. Ele foi lá, viu aquelas vaquinhas holandesas, gordinhas, bonitinhas, né? Da comunidade aqui dos holandeses aqui, como é que chama? Da Batava, como é que chama aquela comunidade? Vitmaçon, né? Então ele viu lá, fui lá na comunidade Vitmaçon, aquelas ovelhas gordinhas, eu vou matar para Deus? Mandado matar todo mundo, eu vou levar. E ele trouxe o melhor que havia do gado. Aí Samuel disse, mas que barulho é esse? Não, são ovelhas e bois que eu trouxe. Mas o senhor não disse que é para matar todo mundo? Não, mas eu tive pena e eu trouxe aqui, se você quiser sacrificar, se não quiser sacrificar, fica para a igreja como oferta. O senhor disse, olha, Samuel, não é isso que o senhor pediu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Não te esqueças do rei que a coroa perdeu, nem do servo de Deus que venceu. Então, Saul perdeu a coroa por causa disso. Porque criou a teologia do mais ou menos. Eu não vou obedecer não. Mas eu vou obedecer à minha forma. Vou obedecer do meu jeito. Então criamos o cristianismo do nosso jeito. Isso é muito complicado. Muito complicado. Eu vou dizer um exemplo, porque morei nos Estados Unidos vários anos. Não vou dizer o nome da igreja não. Mas uma igreja nos Estados Unidos decidiu o seguinte, na década de 70.
Vamos dar bênção a homossexuais? Porque o que Deus quer de fato, o que Deus exige é amor. Deus não está preocupado se há amor em 2 homens, em 2 mulheres. Deus está preocupado em que haja amor. E um teólogo chamado John Robertson escreveu um livro, Honest to God. Bonito o título, né? Sincero para Deus. Mas ele é um defensor dessa causa, esse bispo anglicano dos Estados Unidos. Ele era amigo dos Beatles, esteve lá no Festival do Stock, 68. Todo mundo dava pelado e queimando o carro. E alguém disse, olha, aqueles 2 dedos. E perguntaram, sabiam disso? Eu vi entrevista de John Robertson na ABC News. Disseram, olha, aqueles 2 dedos que os hippies levantavam assim, lá, peladões lá lá em Woodstock. Era paz e amor. E ficou o mundo todo paz e amor. Não, nunca foi paz e amor. Aqueles 2 dedos não eram paz e amor. Quando a gente levantava, significava sexo e drogas. E o mundo glamorizou. Paz e amor, bicho. Faça isso não, viu? Isso é do capeta, viu? Não era paz e amor, era sexo e drogas. Disse então, John Robinson. Então, queridos, o que é que ele falou? Nada, o pecado é circunstancial. A Bíblia não tem pecado pessoal, é circunstancial. O único pecado é a ausência de amor. Pode fazer o que quiser. Fazendo com amor está tudo bem. Olha, então isso é o diabo dizendo. Você lembra o que o diabo disse no diálogo com Eva? O que é que o Senhor falou? O que é que Eva disse? O Senhor falou que de todas as árvores do jardim poderias comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode comer. Ele disse, não é bem assim não. Esse não é bem assim. Isso é uma jogada do diabo sábia. O diabo tem pós-doutorado em trocar palavras. Não é bem assim não, Evita. Não disse que é Evita Peron não, mas era Evita. Então, não é assim não, Eva. Você está entendendo mal o que ele falou. Ele não disse isso. A verdade é que ele não quer que vocês comam da árvore do conhecimento, porque vocês serão como Deus. Vocês serão como Ele. Olha, Eva admirava Deus. Serás como Deus? Eles serão como Deus. Esse é o problema. Não é pecado. Não é bem assim. Já conheceu a teologia do não é bem assim? Não é? E a gente criou a teologia do não é bem assim. Que não é bem assim. Então o cristianismo começou. Sabe o que essa igreja aprovou? Essa igreja decidiu nos Estados Unidos, essa nação, fazer casamento homossexuais. E eles disseram que fazendo isso, cairia na empatia do povo de São Francisco. Lá em São Francisco tem mais, diz que a população de São Francisco, na Califórnia. Ou seja, eu tenho uma piada que não vou nem contar. Mas a população de São Francisco diz que em cada 3 homens, 4 são homossexuais, né? Em São Francisco. Então, vai agradar o povo de São Francisco, da Califórnia, da Baixa Califórnia, Alta Califórnia, todo mundo aí que anda à vontade, mas diz que são cristãos, mas querem ser homossexuais. Então, dando a bênção, a igreja vai até crescer. A gente vai trazer essa gente para a igreja, que eles são os excluídos. Sabe o que aconteceu? Debandada geral. Essa igreja perdeu 70% da membresia nesses últimos 40 anos. Por quê? Porque acharam que criando o cristianismo light, esse cristianismo frouxo, esse cristianismo não, que a gente acha que é pesado, e a gente vamos tirar a carga, vamos tirar o fardo, vamos fazer um cristianismo bem adequável, agradável, palatável às pessoas. Porque é isso que o mundo quer. Então, é muito forte isso. Muita coisa ficou para fazer e vocês não fizeram. Muita terra ficou para ser conquistada que vocês não conquistaram. Vou dar um exemplo. Se você analisar o cristianismo hoje, eu acho que o senhor vai dizer a mesma coisa para a igreja. A igreja, você já está idosa, com 12 mil anos no mundo, e muito povo ficou para ser conquistado. Há 12 mil povos não alcançados ainda no mundo. Qual a população do mundo hoje? 8 bilhões. País mais populoso era a China. A Índia ultrapassou. A Índia, gente, é um terço do Brasil. São 3 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Brasil, 8 milhões e 513 mil quilômetros quadrados. Ainda lembro da história, viu, Everton? Ainda lembro das aulas de geografia. Porque a gente tem que saber, né? Não só Bíblia, né? Então, o Brasil são 8 milhões e 513 mil quilômetros quadrados. A Índia, 3 milhões e 200. População da Índia, 1,5 bilhão. China também. Sabe por que Hudson Taylor foi para a China?
Tem até uma brincadeira, mas foi ele mesmo disse, né? Mas perguntaram, Hudson, por que você foi para a China evangelizar a China? Tinha tantos países, você foi para lá. Ele disse, sabe por que foi para a China? Porque Deus ama os chineses. Não, Deus ama qualquer povo, japoneses, malaios e paquistaneses. Não. Eu descobri que Deus ama os chineses. Por quê? Deus ama tantos chineses que o Senhor fez muitos deles. Então, eu descobri que Deus ama muitos chineses porque o Senhor fez muitos deles. Então, pensa uma coisa. Quanta gente ficou para ser conquistada? Se Jesus viesse hoje, vou dar uns dados importantes. São 8 bilhões de habitantes. Se Jesus viesse hoje e você dissesse, ele vem buscar a sua igreja. Quantos cristãos há no mundo? Se você colocar todos no só cesto de vime, no balaio, como diz lá no Nordeste, caçoar, cesto de vime, trançado. Se você colocar todo mundo num caçoar, nordestinizando a Bíblia, né? Então, alagoanizando a Bíblia, né? A terra da Irmandade. Então, colocando todo mundo no caçoar, no só cesto de vime, católicos, protestantes, cristãos ortodoxos da Grécia, China, Grécia e Uzbequistão, Cazaquistão, aqueles países ali seguem a igreja ortodoxa, a Ucrânia também segue a igreja ortodoxa. Aqui tem aquela cidade chamada, como tem aquela cidade tem aqui perto, que tem muitas igrejas ortodoxas. É aqui no interior do Paraná. Prudentópolis, eu até quero ir lá. Querido, não é pecado entrar numa igreja, sabia? Eu entro na igreja católica muitas vezes só para ver a construção. Eu tenho mestrado em História da Arte, eu fico maravilhado com pintura, escultura, construção. Eu já fui várias vezes a Roma. E toda vez que eu vou a Roma, eu entro no Vaticano. Nem para beijar a mão do Papa, não. Porque se eu entrar no Vaticano, se eu entrar na Capela Sistina, não sei se alguém já foi lá, e ver aquela pintura de Michelangelo, meu amigo, você louva a Deus. O dedo de Deus tocando o dedo do homem, aquela pintura de Michelangelo. Deus também fala através da arte. Então isso é maravilhoso entender isso. Então se eu colocar todos os cristãos do só cesto divino, católicos, protestantes, todo mundo. Qual a população? 2 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então Deus vai salvar 2 bilhões de habitantes e vai para o inferno, pular amarelinho com capeta, 6 bilhões de pessoas. Se Jesus viesse hoje para salvar 14 protestantes, mas isso é liberalismo teológico. Eu acho que ele vai salvar só quem é protestante. Os protestantes são 900 milhões. Aí você diz, então ele vem salvar os protestantes, 900 milhões? 900 em 8 bilhões, dá quanto, Everton? Dá, não, 10%? Não, 12%, né? 900 milhões em 8 bilhões, dá 12% a 13%. 13%. Se o Senhor vier salvar todos os protestantes do mundo hoje, e o resto vai para o inferno, vai para o réu, Deus ia salvar quem? Ia salvar 13% da população do mundo, e 87% ia para o inferno. Eu disse, não, mas eu sou tão liberal assim, não. Eu acho que Deus vai salvar só entre os evangélicos aqueles que frequentam igrejas. Pronto, aí vai diminuindo o funil. Porque dos protestantes, de 900 milhões, eles estão contando a Europa toda. Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, todos são países luteranos. A igreja luterana, para quem não sabe, é pequena aqui no Brasil, mas é a maior denominação protestante do mundo, né? É a igreja luterana. São 120 milhões de luteranos. Então, depois vem os batistas e os presbiterianos. Mas, e o quarto, os episcopais. Se você imaginar, então vai para o céu só quem frequenta a igreja. Na Europa, só 1% frequenta a igreja dos cristãos. Só 1%. A Alemanha está vendendo templos para supermercados, nightclubs, porque ninguém vai à igreja. A Europa também está fazendo isso. Então, se aqui, você diz, não, mas aqui na América Latina, e Ásia e África, 70% dos cristãos vêm à igreja. Na minha igreja, na igreja Lindóia, 70% dos crentes, dos membros da minha bresia, se aqui tem 500, aparece 300, uma coisa assim. Então, 70%. Mas na Europa, 1%. Então, se o Senhor vai salvar só quem frequenta a igreja, dos 900 milhões vai cair para 600. 600 milhões. Deus vai salvar no mundo 8% da população do mundo. E 92% vai para o inferno da população do mundo. Você diz, não, mas ainda para mim é liberalismo. Deus vai salvar agora só quem nasceu de novo. Eu vou chorar. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Porque você vai chorar. Se você começar a achar que vai para o céu só quem é born again, só quem nasceu de novo, vai ser difícil. Porque se crê que dos protestantes somente 2 a 3% são nascidos de novo. Olhando nessa perspectiva, né? É uma coisa complicada. Os que frequentam a igreja, os dados dizem que os que frequentam a igreja, 70% nasceram de novo. 70%. Aqui nos Estados Unidos, 70%. Os outros vão por questões sociais.
Então, vai cair isso para de 600 milhões que frequentam a igreja, vai cair para 400 milhões de salvos, em 8 bilhões de habitantes. Então, muitíssima terra ficou para ser conquistada. Mesmo hoje. Por isso que o que é que eles estão dizendo? O que é que diz Mateus 24:14? O evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todos os teólogos estão reinterpretando esse texto. Por quê? Porque a igreja não cumpriu a grande comissão. Se você disser, se Jesus vai vir, só quando cada um compreendeu o plano de salvação, aquele livrinho do Batista, as 4 leis espirituais, pode colocar tempo aí, pode colocar, porque 2000 anos não deu tempo. Se é para cada hindu no mundo, cada chinês, o evangelho não entra na China, nem na Coreia do Norte. Então, se para cada pessoa no Paquistão, em países muçulmanos de linha xiita e o Irã, não entra o evangelho. Se você pensar, em Sudão e alguns países nem fechados, então esses países são muito fechados. Somália, que é um dos países muçulmanos mais fechados do mundo. Se você disser, não, o que Jesus disse é que o evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você interpretar pessoalmente, que cada pessoa do mundo tem que entender as 4 leis espirituais, meu querido, Jesus não vai vir agora. Esqueça. Vai sentar na cadeira do vovô, se balançar. Mas os teólogos estão dizendo, não foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus disse em testemunho às nações, não às pessoas, mas às nações. Que pessoas daquela nação já ouviram o evangelho. Aí muda a história. Porque Jesus usou a palavra etnê. Quantos países tem hoje, segundo a ONU? 212. São os países da ONU. Mas quando Jesus falou isso, não havia essa compreensão geopolítica. Vocês entenderam? Jesus não falou isso. Jesus não falou nesse sentido. Não havia essa compreensão geopolítica. Não havia a ONU, não havia 212 países. Imagina Paulo. Gente, eu às vezes sou intrigante, porque eu gosto de levar o crente a pensar. Paulo diz que ele tinha vontade de ir até a Espanha. Você já viu isso aí? Abra a Bíblia rapidamente aí, que eu quero explicar isso. A partir desse texto que o Everton leu. Muitíssima terra ficou para conquistar. O que é que Paulão diz? Abra a sua Bíblia. O que é que Paulo diz em primeira carta não, só tem essa. A missiva de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Veja o que Paulo diz aqui. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele tem vontade de ir para onde? Por que é que Paulo queria ir para a Espanha? Para dançar castanhola? Para ver o jogo do Real Madrid? Não. Paulo queria ir para a Espanha para evangelizar. Mas por que Paulo queria ir para a Espanha? Vamos ver o texto. Romanos capítulo 15, versos 22 e versículo 28. Não, vamos ver aqui. Vamos ler o texto aqui. Romanos capítulo 15, versos 22. Quem for ler o 22 a 29? Graça, você quer vir aqui à frente? O Fábio deixa lá. Chamei o menino, 2 meninas, depois chamou outro menino se der tempo. Vem aqui, Graça, lê para a gente. Se você tem uma bela voz aí cantando aqui na frente, você é uma das nossas levitas. Lê 22 a 29. Presta atenção ao texto que a Graça vai ler. Romanos capítulo 15. Quer ler aqui? Se você não incomodar, já está aberto. 22 a 29. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Muito obrigado, Graça. A palavra Espanha aparece quantas vezes na Bíblia? 2 vezes. Para falar do Real Madrid e do Barcelona, foi isso? Nada, eu gosto de futebol. Tem nada a ver com isso. Tá bom? Eu ainda jogo futebol, se vocês não sabem, gosto muito de jogar futebol. Ainda jogo futebol, gosto muito de futebol. Às vezes não acompanho os meninos, tanto quanto... Por isso que eu gosto mais de jogar de volante, porque eu passo a bola um para o outro. Eu ainda sei tocar a bola. Mas, vejam bem, como é importante isso? Então, Paulo queria ir para a Espanha. Por que Paulo disse que queria ir para a Espanha?
Alguém pode dizer uma razão? Pensa você, não havia essa compreensão geopolítica. A Espanha é um dos países que fazem parte do mercado comum europeu, e sei lá, whatever. Nada disso. Por quê? Você lembra o que Jesus disse? Vamos interpretar o que disse Jesus. O que é que Atos 1:8 diz? Sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e aonde? E até onde? Até os confins da terra. Muito bom. Vamos guardar essa frase. Confins da terra. Onde é os confins da terra para você hoje? Se eu perguntar. Se você fosse analisar, para onde é os confins da terra para você? China. Olha aqui no Brasil, lembra do Ano Novo? Meio-dia aqui, já tinha rompido o Ano Novo na Nova Zelândia, Austrália, os países do Pacífico. Islândia, então, e assim por diante. Aquela região da África, da Ásia, Sul e Sudeste Asiático são 12 horas de diferença. Agora pensa bem, você pensa logo em termos geopolíticos e é questão de distância. Naquela época não. O mundo na época era o mundo romano. O judeu não conhecia que havia país. Não podia haver. Podia haver até dinastias na China, no Japão. Naquela época não se sabia. A compreensão judaica é que os confins da terra era o fim do mundo romano. Então, onde era o fim do mundo romano naquela época de Jesus? A Espanha. A Espanha era os confins da terra. Você entendeu agora porque Paulo queria ir para a Espanha? Eu quero ir para a Espanha. A Bíblia não diz que Paulo chegou lá. Muitos até dizem que ele nem alcançou isso. O sonho dele não se tornou exequível, realizável, palpável, tangível. Não aconteceu. Mas ele queria evangelizar a Espanha por quê? Porque Paulo pensou, se eu for à Espanha, eu cumpri o que o meu mestre disse, evangelizar até os confins da terra. Porque os confins da terra era a Espanha. Alguém viu aquele filme Gladiador? Quem gosta de bons filmes? Eu gosto. Com Russell Crowe, né? Ele é chamado de o espanhol no filme. A Espanha era a província mais longínqua do Império Romano. E Paulo sabia disso. E Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Paulo, pum, aquela luzinha aparece na cabeça dele. Heureka, no grego. Achei. Já sei onde é. Eu vou para lá. Eu vou para a Espanha. Porque se eu chegar na Espanha, eu, como apóstolo dos gentios, cumpri a promessa de Jesus. Vocês entenderam por que Paulo queria ir para a Espanha? Porque a Espanha era o fim do mundo naqueles dias. O fim do Império Romano. Então, o que é que o Senhor está dizendo hoje para a igreja? Vocês já estão velhos, já estão com 12 mil anos de história. E muitíssima terra ficou para se possuir. Por isso que, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo missões. Tem um programa de missões. Alguém já assistiu esse programa? É da Igreja Batista. Todo domingo, todo dia, às 6 horas, né? A Mandária até manda para vocês aí. Eu assisto. É um momento de oração. 1 hora de oração por missões, pela Cristolândia, por missionários que estão... Querido, isso é maravilhoso. A igreja não pode ser prisioneira da sua estrutura eclesiástica. A igreja não pode ser um fim em si mesma. Vocês entenderam? Por mais bela que seja a igreja, por mais agradável e palatável seja o culto, não podemos fazer do culto e da igreja um fim em si mesmo. Só Jesus é um fim em si mesmo. Então a gente tem que cumprir a grande comissão, até que Cristo volte. A igreja tem que alcançar o mundo. Ela não quer que Jesus volte? Tem que alcançar o mundo. Sabe o que diz o apóstolo São Pedro? Ele diz, esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Por que esperando e apressando? Uma das formas de apressar a vinda de Jesus é evangelizando. É investindo em missões. Tem um louvor do cantor cristão que diz, é um hino, né? Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Já imaginou isso? Chegar um pagãozaço do Paquistão, da Índia, diante de Deus. Senhor, mas ninguém foi lá na minha tribo, ninguém foi lá. Ninguém nunca falou de mim. Aí você diz, não, mas a Igreja Batista mandou um missionário no século XVIII, William Carey. Mas foi há 200, 300 anos atrás. O desafio é evangelizar cada geração. Cada geração. Não é que o evangelho passou lá algum dia, não. William Carey foi um dos maiores missionários da história do cristianismo. Foi para a Índia em 1793. É o pai das missões modernas. Ele fez um grandioso trabalho na Índia. Aprendeu vários idiomas. Foi um dos homens mais magníficos da história das missões. Foi o missionário Batista William Carey. Mas a missão continua. O desafio permanece.
Já estás velho e muitíssima terra ficou para se conquistar. Vamos orar? Pai Celeste, Pai querido, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã. Abençoa o culto desta manhã. Abençoa, Senhor, o nosso pastor Yuquis Pai, que ele continue sendo essa bênção que é um instrumento dócil nas mãos do Teu Espírito Santo. Louvamos a Ti pela vida dele, por sua família. Glorificamos a Ti também pelos demais pastores aqui da igreja, pastor Vili, e também, Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelos pastores auxiliares, mas também, Senhor, louvamos por suas famílias, e te agradecemos pelo pastor Nildo, agradecemos pela liderança desta igreja, te louvamos e também rogamos a Tua bênção para a nova mesa que foi, Senhor, eleita, empossada, a nova mesa da Convenção Batista Brasileira. E abençoa, Senhor, o pastor Piragini, que é o novo presidente, que o Senhor use de forma graciosa como instrumento nas Tuas mãos para abençoar a igreja. Nós oramos pelos demais que estarão com ele, somando e envidando esforços juntos para o bem desta causa e para a glória do Teu nome. Nós oramos pela mediação de Jesus, o Senhor das missões. Amém. Deus abençoe vocês. Um domingo maravilhoso, um domingo tremendo, um belo domingo, um domingo em que você tem um dia agradável na presença de Deus.